Saudações! Eu me chamo Marlon e nós iremos continuar o curso de Geografia do Brasil. Aula 2. Industrialização brasileira. Antecedentes gerais. Tudo isso a partir de agora. A estrutura da aula se organiza do seguinte modo. Vamos estudar para entender as relações econômicas, que elas acontecem basicamente a partir de dois grandes modelos, e os antecedentes da industrialização brasileira, no qual nós iremos estudar os motivos, os fatores, os elementos propulsores do processo industrial brasileiro. E, finalmente, a industrialização brasileira e os seus períodos, pelos quais, então, o processo mostra sua cara, mostra sua tonalidade no território brasileiro. Muito bem. As relações econômicas são fundamentais para que a gente possa compreender o processo industrial. Ora, se eu tenho uma posição econômica X, esta posição irá orientar o processo industrial. Mas se eu tenho uma posição econômica Y, essa posição irá orientar de uma maneira diferente a condução do processo industrial. Isso que eu estou falando para vocês, basicamente, se resume a dois grandes modelos econômicos, políticos, de orientação. O primeiro é o chamado modelo neoliberal, perfeito, que nasceu lá do liberalismo econômico, um grande economista, Adam Smith, lá no século XVIII, pensou este modelo econômico, visando o desenvolvimento das relações econômicas. O que prega esse modelo, chamado hoje de neoliberal? Basicamente, este modelo ele tem como opção deixar o mercado agir livremente, sem intervenção do Estado controlando as relações econômicas. Perfeito? É o liberalismo econômico. Como isso acontece de fato? Segundo os teóricos, os adeptos desse modelo neoliberal, a leitura para o desenvolvimento econômico é bem simples. Deixar que a própria economia regule, perfeito, as relações de troca, as relações comerciais. Segundo esses teóricos, haveria então uma mão invisível, uma mão chamada de mercado, né, essa mão invisível, que regularia as relações econômicas. Iria dizer, por exemplo, se o preço está elevado ou se o preço está abaixo do que deveria ser. A livre concorrência, as relações então seriam reguladas de uma maneira natural, perfeito, livre. Segundo esses teóricos também, haveria a necessidade de abrir as fronteiras dos países para que esses países pudessem concorrer livremente, sem ter a cobrança de impostos. Ora, nesse universo, então, os países que estivessem à frente no processo industrial, produzindo mercadorias com qualidade, perfeito e preço justo, esses países iriam, então, sair na frente das relações econômicas. Já aqueles outros países que ainda não tivessem, por ocasião, alcançado esse desenvolvimento, seriam forçados a ir atrás desse desenvolvimento da indústria para poder equilibrar as forças, perfeito? Então, o próprio mercado haveria de regular as relações econômicas. Uma das alternativas seria para esses países mais fracos, entre aspas, abrir as fronteiras para a entrada de empresas multinacionais, empresas fortes aí dos países desenvolvidos para proporcionar a industrialização. Então, esse é o modelo neoliberal, como eu coloquei para vocês. É um modelo da livre concorrência, né? Um modelo, digamos assim, a economia se autorregulando perfeitamente, sem ser necessário o Estado intervir, o governo intervir, cobrando imposto, etc., nas relações econômicas internacionais. Tudo bem? Esse modelo prega também pela privatização das empresas do Estado, deixar tudo nas mãos da iniciativa privada, que, segundo os neoliberais, os mercados privados têm mais eficiência no investimento de dinheiro, visando o lucro. Perfeito? Essa é a leitura neoliberal. Já na leitura do keynesianismo, o nacional desenvolvimentismo, perfeito, que é também chamado dessa maneira, prega, digamos assim,
o oposto do liberalismo econômico. Então, o que é esse keynesianismo? O keynesianismo vem de John Keynes, um economista americano famoso, desenvolveu essa teoria, na qual o Estado deveria intervir nas relações econômicas. Segundo Keynes, se o mercado fosse deixado agir livremente, ele tenderia a crises constantes, ele tenderia a conflitos, a choques, como foi que aconteceu em 1929, a crise da Bolsa de Nova York, a queda, perfeito, levou ao colapso do sistema, que teve que ser reajustado e reorganizado. Então, segundo Keynes, o Estado ele deve sim intervir na economia, cobrando impostos, intervindo com ação na economia direto, com empresas do Estado, promovendo, por exemplo, o desenvolvimento do país e controlando exatamente, podemos dizer, de importações e as exportações. Perfeito? Esse é o modelo keynesiano, o modelo do keynesianismo, ou também chamado nacional desenvolvimentismo. Por que eu falei isso para vocês? Porque no Brasil, ora vai se optar por um modelo neoliberal, ora vai se optar por um modelo keynesiano, digamos assim, do nacional desenvolvimentismo. Perfeito? Bom, como acontece a industrialização no Brasil? Basicamente, então, de 1500 a 1910, né, todo aquele período colonial do Brasil, processo de colonização, depois a independência, depois a proclamação da República, todo esse processo, o Brasil ele foi basicamente aí um país agroexportador, ou melhor, um país exportador de produtos primários, como por exemplo o pau-brasil, lembra? A cana-de-açúcar, o ouro, perfeito, depois a borracha, o café, produtos primários. Então o Brasil ele teve um papel aí, não industrial, mas sim um papel agrário, perfeito, nesse período de 1500, 1910. Somente algumas iniciativas isoladas, como a de Barão do Mauá, perfeito, o Irineu Evangelista, né, o nome real dessa pessoa, que com certeza investiu aí nas primeiras ferrovias do Brasil, né? Se você quiser saber um pouco mais sobre a história de Barão do Mauá, você pesquisa, você vai ver que ele foi, digamos assim, um visionário, começou a implementar as primeiras indústrias no Brasil, estradas de ferro, portos no Brasil, todos ligados ali ao escoamento do café naquele período. Então, basicamente, o Brasil, desses, vamos colocar assim, 400 anos, né, de 1500 a 1910, você tinha um país agrário exportador, ou seja, ausente de processo industrial. Tudo bem? Porém, esse cenário começa a mudar a partir de 1914, quando nós temos a Primeira Grande Guerra Mundial. O que isso vai interferir no Brasil e na industrialização brasileira? Simplesmente porque, durante essa Primeira Guerra Mundial, o Brasil que importava, ou seja, comprava alimentos de fora, ele passa por um processo de desabastecimento durante a Primeira Guerra Mundial. Os países que exportavam para o Brasil passam, perfeito, a diminuir esse volume de exportação e até deixar de exportar porque eles estão vivendo um momento de guerra. Então imagina, isso obriga o Brasil a procurar produzir o seu alimento, os seus gêneros dentro do próprio país, e não ficar dependendo dos países europeus, por exemplo, dos Estados Unidos. Então houve uma necessidade de se produzir dentro do território brasileiro gêneros alimentícios. Foi aí então que o Brasil começou no embrião industrial, com as primeiras indústrias ali, têxteis, né? A parte de roupas e também de alimentos no Brasil. Digamos assim, foi o primeiro momento industrial brasileiro, esse período da Primeira Guerra Mundial. Perfeito? Começou a forçar o Brasil a desenvolver a sua indústria e abastecer o seu território. Na sequência, em 1929, você tem um novo impulso para a industrialização brasileira, basicamente ligado à crise da Bolsa de Nova York, a crise de 29, a famosa crise de 29. O que vai acontecer
é exatamente o seguinte: o Brasil vivia nesse momento, início do século XX, um grande surto, né, turma, de exportação de café. O café ele era o principal produto de exportação brasileira. O Brasil era o país que era o top da exportação do café no mundo. Perfeito? Então, o que acontece é que em 1929 há a crise na Bolsa de Valores de Nova York. Essa crise leva ao colapso do mercado consumidor no mundo. Então pensa comigo, o Brasil exportava café para os Estados Unidos em grande quantidade. Com a crise de 29, perfeito? Os Estados Unidos ele sofre um colapso. E aí eu te pergunto, será que os Estados Unidos vai continuar comprando esse café, estando numa crise tremenda, como ele comprava antes? Claro que não. Ele vai começar a fazer uma série de prioridades e vai ver exatamente que o café não é uma dessas prioridades. Se você está numa crise, o que você faz? Você vai cortando alguns gêneros que são supérfluos, vamos dizer assim, sem muita importância. E o café é um deles. Então, cessou-se, digamos assim, a nossa fonte, nosso mercado consumidor de café. E isso levou a uma crise também na produção brasileira. E essa crise levou à reestruturação do nosso modelo econômico. O Brasil começou a pensar, então, a substituir esse pensamento de somente exportar gêneros primários para passar a produzir industrialmente dentro do seu próprio país, ter uma economia sólida. Perfeito? E exatamente com a crise do café, os bancos começaram a emprestar dinheiro para pequenos empreendedores industriais, que aí começaram então a investir nesse ramo industrial brasileiro, começando então o início aí do processo embrião industrial no Brasil. Perfeito? Mas o que vai dar impulso a esse processo industrial é exatamente essa economia do café que você vai ver a partir de agora. Muito bem. O café foi o grande propulsor da indústria no Brasil. Há alguns estudiosos que apontam que o café plantou a indústria no Brasil, plantou as cidades, principalmente São Paulo. Isso aconteceu basicamente por alguns fatores. Primeiro, houve uma acumulação de capitais oriundos do café nos centros urbanos, principalmente ali na região de São Paulo, Rio de Janeiro. O que acontecia? Os grandes fazendeiros, os barões do café, eles ganhavam tanto, perfeito? Eles vendiam tanto que a parte significativa desse capital arrecadado com a exportação do café era investido nos bancos, era depositado nos bancos aí, nas cidades principais, São Paulo, Rio de Janeiro. E esses bancos começaram então a investir em imóveis, né? E por aí vai, investindo, por exemplo, em prédios e crescendo, o dinheiro aparecendo na cidade, se materializando. Esse é um ponto importante. O segundo ponto que o café proporcionou foi a grande disponibilidade de mão de obra migrante liberada dos cafezais com a crise de 29. O que aconteceu? Com a crise de 29, a produção cafeicultora no Brasil começou a reduzir. Se reduz a produção cafeicultora, reduz também a mão de obra, porque se você é um grande cafeicultor e não tem para quem vender o seu café, você vai logo cortando na mão de obra. Então eu vou ter que demitir funcionários. Começou um processo de demissão e esse trabalhador da lavoura cafeeira migrou para a cidade. Ele teve que migrar e procurar trabalho nas cidades. Isso gerou mão de obra barata para a indústria paulista nascente, né? Toda aquela mão de obra imigrante que veio da Itália, por exemplo. Então esse é um fator importante também. Um outro fator importante é a implantação do sistema de transporte eficiente que o café construiu ali na região de São Paulo, no sudeste brasileiro, Rio de Janeiro, Vale do Paraíba, ali aquela grande região. Isso aconteceu porque, para escoar o café e vender, foi sendo criada uma estrutura muito sólida que possibilitou o desenvolvimento industrial. Qual era essa estrutura? Ferrovias, portos, tá certo? Ferrovias e portos interligando pontos isolados, aí, pontos distantes do território, como você vê aqui nesse mapa. As ferrovias e os portos foram integrando o interior ao litoral, e isso
proporcionou um grande desenvolvimento industrial futuro para essa região. Perfeito? Matéria-prima, produção. Então, se você consegue escoar, você consegue criar esses mecanismos de infraestrutura, ferrovias e portos, você possibilita também o desenvolvimento industrial. E o café possibilitou isso para a gente claramente. E o segundo e último item é exatamente o estabelecimento de um sistema bancário integrado à economia mundial. Foi criada uma bolsa de valores em São Paulo, em decorrência da acumulação ampla de capital oriunda da exportação do café. Essa bolsa de valores orientou todo o sistema financeiro que irá plantar a indústria em São Paulo e no Brasil. Perfeito? Esses são os pontos importantes, então, que você precisa entender sobre os elementos propulsores da industrialização no Brasil. Agora pensa comigo que essa indústria nascente, perfeito? Nesse período que eu coloquei para vocês, ela passa a ganhar força, a ganhar desenvolvimento, robustez nos períodos seguintes. E esses períodos eu coloco aqui para vocês, basicamente sintetizando em 6 momentos, que são os 6 períodos pelos quais a indústria brasileira se desenvolve. Podemos dizer, a segunda metade do século XIX, com o Barão de Mauá, um começo incipiente, né, as ferrovias, portos. A Primeira Guerra Mundial, aí, 1914 até 1930, primeiro grande impulso, lembra? A indústria têxtil, os alimentos, perfeito também, a indústria alimentícia. E, basicamente, nós iremos ver nas aulas seguintes, o processo industrial começa a ganhar força mesmo a partir de 1930, com o Getúlio Vargas, que ele vai edificar, construir a indústria de base nacional, perfeito? A indústria de bens de capital, que irá orientar todas as outras indústrias, conduzir o desenvolvimento de todas as outras indústrias no Brasil. Na sequência, Juscelino Kubitschek vai implementar a política de atração de capitais internacionais para o Brasil, trazendo as multinacionais, principalmente as automobilísticas que irão se desenvolver aqui no Brasil, a Volkswagen, por exemplo, da Alemanha. E, na sequência, o período militar também irá dar um gás muito forte no processo industrial, porém, trará grandes desigualdades sociais, isso a gente vai ver nas aulas futuras, chegando ao período recente, no qual nós iremos ver pontos positivos e pontos negativos. Mas isso são temas para a próxima aula, que nós iremos ver em detalhes cada um desses períodos, as suas relações, seus desenvolvimentos, pontos positivos e pontos negativos. Beleza? Ficamos então por aqui na aula de hoje. Não esqueça de fazer os exercícios no CIGA para que a gente tenha bom desempenho ao longo desta disciplina. Próxima aula, as etapas da industrialização brasileira. Um grande abraço e até a próxima.